Olha, foi por acaso, porque eu queria sim subir num palco, mas na ponta do pé, porque eu queria ser bailarina. Aí não deu para ser. Minha mãe queria que eu fosse pianista. Ela queria que fossem outras pontas de dedos, né, das mãos. Então, enfim, a vida anda e eu assisto a uma peça de teatro e eu disse, mas é isso que eu quero fazer. E fui para a Fundação Brasileira de Teatro, que era a direção de uma grande atriz, uma grande dama do teatro, chamada Dulcina de Moraes, mestra de vários atores, e me matriculei. E aí fiquei. Eu venho de uma geração que tinha uma ideia muito firme sobre o que era uma hierarquia teatral, o fazer teatral. Então nós ficávamos muito tempo ali vendo o ensaio dos nossos colegas, dos atores chamados veteranos. Ficávamos muito tempo nas coxias aprendendo com um contra-regra, com um iluminador. Esse exercício da disciplina, ele é benéfico, aliás, para qualquer profissão. A primeira vez que eu me deparei com a possibilidade de fazer um teatro com um embasamento político, nós ensaiávamos na União Nacional dos Estudantes, que é a UNE, lá no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, um texto do Gianfrancesco Guarnieri, direção do Oduvaldo Viana Filho. E eu entrei por acaso. Eu não tinha muita ideia do que era. Na verdade, eu fui acompanhar o meu noivo, que ia fazer um teste. E tinha um papel que precisava ser lido para um teste de uma atriz mais velha. E a atriz que ia fazer esse papel, ela não foi. E o Vianinha olhou, me viu e falou, você poderia fazer um favor de ler aqui umas falas para a nossa colega? E eu estava ali sentadinha, subi e li. E ele ficou olhando. Quando terminou o teste desta colega, ele me chamou e disse assim, agora eu queria testar você. Eu falei, para quê? Isso para o papel. Eu falei, mas da Mariazinha? E nós fazíamos nos sindicatos, nós fazíamos nas praças públicas, nós fazíamos em cima de caminhão, às vezes vinha a polícia, o caminhão saía andando, eu dizia assim, por que esse caminhão começou a andar? Eu não tinha, sabe quando você literalmente pega o caminhão andando? Eu não tinha muita noção ainda da importância. Meu pai achou muito bom. Minha mãe ficou de cabelo em pé, me levou para fazer um eletroencefalograma, porque ela achou que a filha dela... Minha filha, o que está acontecendo com você? E aí eu comecei enfim, a ler, a me inteirar, a conversar com os colegas, a saber mais de perto, né? E uma vez que você começa esse processo, você não para mais. Não porque você tenha uma tendência política, porque você é cidadã. E aí não dá para parar mais. Estar no teatro sempre foi a continuidade da minha casa. No sentido de, eu estou à vontade aqui. Eu estou bem cercada aqui. E estou contracenando. O que me interessa é o olho do meu colega. Então, eu já ficava soltinha em cena. Pelo menos é o que as pessoas dizem. Quem diz isso? Sérgio Brito dizia isso, Fernanda Montenegro diz isso, porque eles acompanharam o meu início de carreira. Mas soltinha não no sentido de uma exibição. Nunca fui uma pessoa exibida.
Não acho graça, não, mas no sentido de estar à vontade ali no teatro. No teatro, por trás nos bastidores. Eu sou gente de teatro. Alma Despejada. Eu adoro o nome, Alma Despejada. Não é? Eu posso pensar tanta coisa a respeito. É o texto da Andréa Bassiti, Alma Despejada, direção do Elias Andreato. Eu fiquei fascinada com esse texto pela poesia dele. É um texto muito delicado. Ele fala da memória de uma mulher da minha faixa de idade, 74, da vida dela. É uma mulher de classe média, professora, casada, 2 filhos. Tem um comentário que ela faz sobre os filhos, uma filha e um filho. Ela diz: a Clarice nunca soube dizer não. Já o Eduardo, meu filho, é só o que ele sabe dizer. É interessante, não é? Porque os 2 filhos criados da mesma maneira e são tão diferentes. Mas será que eles foram criados da mesma maneira? Porque cada filho que chega encontra uma mãe diferente. Tem um detalhe. A Teresa, ela está dentro da casa onde ela viveu toda a vida dela. Toda a vida dela. Mas ela agora não mora mais nessa casa. Ela não mora. Mas se não fosse por um detalhe, que ela já está morta, ela diria que ela ainda mora naquela casa. Eu achei esse um charme, uma jogada muito sedutora da autora. Ela escreve sobre essa mulher, ela já está morta. E ela vem falar sobre a vida dela, e ela está ali naquela casa. Mas não é, mesmo você sabendo que a personagem já está morta, e você já sabia isso logo no início da peça, não é uma peça triste, não é uma peça pesada, não é uma peça rancorosa. Não, ela é uma peça que ela fala muito mais de vida do que de morte. Aliás, as coisinhas que ela fala sobre o lado de lá são muito divertidas. E eu adoro esse tipo de possibilidade no teatro. De você mesclar coisas que, mesmo sendo, puxa, ela está morta, mas que tem esse lado divertido, esse lado suave, esse lado ameno para falar sobre o assunto. E ela diz: outro dia eu estava aqui e eu vi a Neide. Eu vi. Ela lembrou de mim. O lamento dela chegou até mim de uma forma tão doce. Porque o lamento é assim. Ele pode ser doce ou ele pode ser amargo. Depende de como ele sai da pessoa. E ela aprende com a Neide uma coisa linda. Eu aprendi com ela que humor na dor é sabedoria. Ele eleva a pessoa. Isso ela aprende com a Neide. É isso. Tá?